Então vamos continuar falando um pouco mais aqui sobre funções elementares, ainda com foco na função logarítmica complexa, onde a gente vai discutir aqui algumas propriedades da função logarítmica complexa. Então, especificamente, o que a gente vai ver? Vocês devem lembrar, né, no caso da função logarítmica real, quando vocês têm números positivos, A, B positivo, vocês têm essas propriedades aqui. O logaritmo de um produto vira a soma dos logaritmos. O logaritmo natural aqui, o logaritmo real, já conhecido. Então tem essa propriedade que é muito útil, né? Também tem a propriedade relativa aqui ao quociente, logaritmo de A sobre B, no caso fica o logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Também outra propriedade muito útil que aparece envolvendo logaritmos é quando você tem uma potência, digamos aqui A elevado a n, logaritmo de A elevado a n, fica n vezes o logaritmo de A. Então essas propriedadezinhas básicas da função logarítmica real, que a gente vai discutir aqui, como é que fica no caso da função logarítmica complexa. Será que vai valer aqui do mesmo jeito, sem nenhum tipo de restrição, ou será que vai acontecer? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Então esse conteúdo também está no capítulo 3 do livro, texto. Então aqui as propriedades da função logarítmica que a gente vai discutir. Então seja log, né, a função logarítmica, então domínio são os complexos tirando o nulo, o número zero, né? A função logarítmica não está definida no zero. E valores em C também. Então essa é a função que é multivalente, tá? Tem que lembrar sempre desse detalhe quando a gente está usando essa notação aqui. Eu estou tratando da função logarítmica complexa, que é a função multivalente. Então, para cada número Z, você vai ter infinitos valores para o log de Z, tá? Ou seja, só lembrando aqui, né, que a gente tem essa formulazinha de calcular, a gente obteve aí nos 2 vídeos anteriores, o logaritmo complexo de Z é o logaritmo natural do módulo de Z, mais o argumento, mais 2k vezes π vezes i. Então isso aqui é a parte imaginária, e é aqui que vai estar variando, né? Para cada k a gente tem um valor, por isso que vão ser infinitos valores para o log de Z. A gente pode manipular um pouquinho essa expressão e escrever assim, Ln do módulo de Z mais o argumento principal vezes i, né, mais 2k vezes π vezes i. Então, só distribuir aqui e escrever assim. Isso que aparece aqui é exatamente a definição do logaritmo principal de Z, né, do ramo principal da função logarítmica. Então, eu posso escrever de uma maneira geral que o logaritmo complexo do número complexo Z vai ser igual o logaritmo, né, principal mais 2k vezes π vezes i, com esse k variando nos inteiros, tá? Então, lembrando também que, na verdade, o argumento que a gente pega aqui, ele é arbitrário, tá? Pode pegar qualquer ângulo, na verdade, aqui, né, partindo da origem, eu posso pegar um ângulo alfa aqui para tratar o argumento aqui. Mas para a coisa não ficar tão mais complicada, sem necessidade, a gente vai fixar aqui o argumento principal e trabalhar bastante com ele para entender bem o funcionamento dessa função multivalente aqui. E lembrando que o logaritmo principal, né, aqui vai ser, no caso, uma função univalente. A gente fixou o log, no caso, k igual a zero. E aí o que a gente vai estudar aqui, né, de início, é a propriedade do produto. O logaritmo do produto é igual ao logaritmo da soma. Será que vai ser? Será que não vai ser? Será que vale, mas com algum tipo de restrição ou algum tipo de ressalva? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Então a gente vai discutir essa relação, tá? Logaritmo do produto, se vale ou não essa propriedade, ou em que circunstâncias vale, ou se tem algum tipo de ressalva em que ela vale. Então vamos começar com um exemplo. Então eu vou pegar aqui o número complexo Z igual ao número complexo W, que é raiz de 2 sobre 2, a parte real, e a parte imaginária também, raiz de 2 sobre 2, então, vezes i.
Então eu não vou detalhar as contas, vocês podem detalhar isso como exercício. Recomendo fortemente que detalhem as contas aqui, ou por uma questão de economia de tempo aqui, de espaço no vídeo também, nas notas, eu vou ser mais direto aqui e colocar os valores, mas vocês têm que conferir as contas para verificar que está tudo certo. Então, quando eu for calcular aqui o ln do módulo de z, eu tenho que calcular o módulo desse número complexo, que vai ser o mesmo módulo de w também. E vocês vão ver que o módulo desse número aqui é 1. Então, vai ficar ln de 1, e o argumento desse número é π sobre 4, o argumento principal, né, que eu vou colocar aqui. O argumento principal desse número é π sobre 4, tá? Portanto, o logaritmo principal de z vai ser igual, obviamente, ao logaritmo principal de w, que é o ln de 1, logaritmo natural de 1, mais π sobre 4 vezes i, e esse logaritmo natural aqui, vocês sabem, é zero. Então, log de z igual ao log de w igual a π sobre 4 vezes i. Já quando eu for fazer o produto, quando eu for fazer esse produto, vocês têm que verificar a conta, né? Eu vou ter que multiplicar esse número aqui, ou seja, por ele mesmo, então vai ficar ele ao quadrado. Então, fazendo essas contas vai dar um número complexo i, a unidade imaginária. Então, vocês têm que conferir essa conta. Então, o log do produto vai ser o log de i, e de novo vai ficar esse item módulo 1, então ln de 1, e o argumento principal, né? Eu estou trabalhando aqui com o argumento principal, aqui, em todos os casos. O argumento principal é π sobre 2. Então, o logaritmo do produto é π sobre 2 vezes i. E o logaritmo de z, o logaritmo de w, é π sobre 4 vezes i. E aí, o que será que vai acontecer aqui? Então, quando eu somar, claramente, quando eu somar log de z mais log de w, vai dar π sobre 2 vezes i. Então, nesse exemplo específico, valeu a relação, ó, usando direto aqui o ramo principal, tá? Então, neste caso, temos que o log do produto, o logaritmo principal do produto, ficou igual exatamente ao logaritmo principal da soma. Então, será que isso vai acontecer sempre? Ou será que não? Mas não é isso que eu quero olhar. Eu não quero olhar apenas no logaritmo principal, no ramo principal da função logaritmo. Eu quero olhar isso aqui de forma genérica, com a função multivalente. Log do produto é ou não igual à soma dos logs, no caso, considerando a função multivalente. Então, o log do produto, do jeito que está aqui, trocando só z pelo produto, então o log do produto vai ficar o log principal de z vezes w, né? Mais 2k vezes π, que é isso aqui, essa relação aqui, ó. Então, como nesse caso aconteceu que o logaritmo principal do produto deu igual à soma dos logaritmos principais. Então, só substituir aqui o logaritmo do produto principal, né? Fica a soma dos logaritmos principais, mais 2k vezes π. E aí, o que acontece? Isso daqui, vocês veem, quando o k é diferente de zero, isso vai dar diferente da soma, tá? Porque se vocês somarem, vai ficar o quê? Vai ficar o logaritmo, que vai ser o logaritmo, né? O logaritmo multivalente de z. Vai ser esse logaritmo aqui, mais uma coisa aqui, 2 vezes um número inteiro, vezes π, vezes i, tá? Então, na forma geral, é isso aqui, ó. É isso daqui. Mesma coisa, o logaritmo de w vai ser o logaritmo principal mais uma outra 2m vezes π vezes i. Então, em geral, essas coisas vão ser diferentes. Então, mas aí a gente encontrou já de forma muito direta um valor em que vale a igualdade, tá? Então, 2k aqui vezes π, se eu pegar k igual a zero, vai dar igual a zero. Então, o logaritmo principal vai ficar a soma dos logaritmos, o logaritmo principal do produto vai ficar a soma dos logaritmos principais. Mas, considerando a função multivalente, não vai acontecer essa propriedade em geral, tá? Então, resumindo, foi o que a gente fez aqui. A gente achou um valor específico de k em que ela aconteceu, em que ela foi válida. Então, para esse exemplo aqui, eu vou extrair a seguinte conclusão, ó. Tomando valores do log de z, que no caso aqui foi o logaritmo principal. Então, eu posso até substituir aqui, ao invés de valores, pegar ramo. Então, se eu quiser, tomando um ramo específico da função logarítmica, que no caso aqui foi o ramo principal. Então, no caso aqui, o valor correspondente é log de π sobre 4. Né? Então, tanto para z quanto para w, peguei o mesmo valor. E aí, o que foi que aconteceu? Ó, existiu um valor de k, se eu pegar k igual a zero, tal que vale a relação.
tá? Então, resumindo aqui, ó, se a gente tomar valores específicos do log de Z e do log de W, que no caso foi o logaritmo principal, então eu encontrei um valor de K em que a relação é válida. Então, nesse caso aqui, valeu direto com a função logarítmica principal, tá ok? Então, a conclusão, com esse exemplo, ele já ensina uma coisa sobre o que a gente quer, tá? Então, não é verdade que eu vou dizer que isso daqui vai valer de forma irrestrita, tá? Então, nesse exemplo, eu não tenho a relação válida de forma restrita, mas eu posso dizer que é válida desde que eu considere os valores específicos aqui apropriados para que a relação seja válida. Então, vamos pegar mais um exemplo. Então, de novo, vou pegar o Z igual a W igual agora a menos I. Então, neste caso, de novo, calculando aqui, né, omitindo os detalhes, vocês podem fazer as contas para verificar. O logaritmo principal de Z é igual ao logaritmo principal de W, que é o ln de 1, né, o módulo do número aí é 1. Esse ln de 1 é 0, e o argumento desse número, o argumento principal é menos π vezes i. Então, observem aqui, ó, que o menos i está aqui. Então, o ângulo aqui, que eu vou pegar como sendo o argumento principal, é menos π vezes i. Menos π sobre 2, tá? Não é esse daqui, ó. Esse daqui, que é 3π sobre 2, não vale para o argumento principal. Então, o que vale para o argumento principal é esse aqui. Então, o logaritmo principal de Z é igual ao logaritmo principal de W, que é menos π sobre 2 vezes i. E o log do produto, fazendo o produto dentro desse número aqui, né, vai dar menos 1. E o logaritmo principal dele, logaritmo de menos 1, é o ln de 1, mais o argumento aqui é π. Então, esse ln é 0 e o argumento é π. Então, nesse caso aqui, ó, o menos 1 está aqui, o menos 1. Então, o argumento principal que eu pego é esse daqui. Então, aqui é π. Lembre-se que o argumento principal, ele está no intervalo aberto no menos π, ele está, né, variando no intervalo aberto menos π até o π fechado, tá? Então, aqui o que eu pego é o π, tá ok? Então, esse aqui é o valor do log do produto. E aí, o que aconteceu agora? Se eu somar esses dois, né, eu quero verificar se vale a relação, né? Log do produto igual a soma dos logs, no caso aqui, olhando especificamente para o log principal. Se eu somar esses dois valores, vai dar menos π vezes i, que é diferente disso daqui. Então, ó, nesse caso aqui, π vezes i, que é o log do produto, é diferente da soma dos logs, que é menos π vezes i. Mas aqui, olhando só para o ramo principal, para o logaritmo principal. Então, diferentemente do que aconteceu nesse exemplo, ó, no primeiro exemplo, que já valeu, né, a propriedade direto para o ramo principal, para o logaritmo principal. Mas nesse outro exemplo, não valeu isso. Então, esses dois exemplos diz pra gente, se eu for olhar só o ramo principal, há situações em que vale, né, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, no logaritmo principal, mas também há situações em que não vale. Então, esse outro exemplo mostrou isso. Então, eu considerei de novo apenas o logaritmo principal, e o exemplo mostrou para a gente que nesse exemplo não vale a regra, se eu ficar restrito ao logaritmo principal. Isso vai valer para qualquer ramo, tá? Então, qualquer ramo que eu pegar da função logarítmica, vocês vão sempre encontrar exemplos em que vale a regrinha, né? O logaritmo do produto igual a soma dos logaritmos, restrito ao ramo que você estiver trabalhando, mas também vou encontrar exemplos em que não vale a regrinha, tá? Não vale a regra que o logaritmo do produto seja a soma dos logaritmos, se você ficar restrito sempre ao mesmo ramo, tá ok? E aí, o que acontece aqui, ó? O logaritmo é uma função multivalente, né? O log do produto vai ser o log principal, ZW, mais 2k vezes π, faltou aqui o i. Então, o logaritmo multivalente é igual o logaritmo principal do produto, né, mais 2k vezes π vezes i. O que é isso? Isso é essa relação geral aqui, ó. Qualquer número complexo vale essa relação geral. Então, estou usando ela só com o produto. O logaritmo multivalente do produto é igual ao logaritmo
principal do produto, mais 2K vezes π vezes i, onde esse K vai ficar variando nos inteiros. E esse produto, nesse exemplo, é 2π vezes i. Então, ficou essa soma aqui, ó, π vezes i mais 2kπ. Então, isso é diferente, né, de menos π, que é o logaritmo da soma, se você pegar o k diferente de 1. Se você pegar o diferente de menos 1, se você pegar o k igual a menos 1, substituir aqui, então vai ficar π vezes i menos 2π vezes i. E aí vai dar menos π vezes i. Então, o que aconteceu aqui, ó? Para esses dois valores específicos da função logarítmica, do z e do w, que é menos π sobre 2 vezes i, eu posso encontrar também um valor de k onde vai valer a relação, que no caso aqui é o k menos 1. Então, isso aqui vai ser diferente desde que eu tome k diferente de menos 1. Então, a conclusão é a mesma do exemplo anterior. Então, tomando valores específicos, que no caso aqui, né, foi o ramo principal, que foi no caso menos π sobre 2 vezes i, para z e para w, tá? Menos π sobre 2 vezes i. Então, existe um valor, no caso aqui o k igual a menos 1, então o que vale a relação? Então, o que vale é isso daqui, ó. A relação que eu estou chamando de asterisco é isso daqui. Tá? Então, de novo, esse exemplo ilustrou a mesma coisa. A gente pode dizer que isso é verdadeiro, mas com ressalva. Qual é a ressalva? Você pode fixar esses dois valores aqui, por exemplo, pode pegar qualquer valor, qualquer ramo, tá? Fixar um valor para trabalhar com esses logs, é pegar um valor de k, aí fixar qualquer ramo. Então, você pode fixar um ramo para calcular o log de z, um ramo para calcular o log de w, e aí você vai encontrar, não necessariamente os mesmos ramos, você vai encontrar um ramo em que vai valer a regra. Log de z vezes w é igual log de z mais log de w. Então, a conclusão é a mesma. Então, tomando os valores específicos aí, que você pode substituir isso aqui por ramo, tomando ramos específicos, no caso foi o ramo principal, tanto para z como a w. Precisa ser o mesmo ramo? Não, podem ser ramos diferentes. Aqui trabalhando com o ramo principal só por uma questão óbvia, ele é o mais importante. Então, pegando esses dois valores específicos, eu determino também um valor, aqui o k menos 1, ou seja, eu encontro outro ramo, tal que vale a relação. Então, a conclusão geral é essa. Se você ficar restrito, né, a querer fazer as contas sempre num mesmo ramo, pode ser que não seja válido para aquele ramo específico. Então, você tem que abrir a possibilidade de trabalhar com ramos diferentes, tá? Então, por isso que a noção de ramo é tão importante aqui, no caso, para a função logarítmica, para que eu possa, por exemplo, ter uma relaçãozinha como essa sendo válida, tá? Então, essa é a conclusão. Eu deixo aqui como exercício vocês fazerem a mesma análise, uma análise semelhante à que eu fiz ao exemplo, a esses dois exemplos. Vocês vão repetir essa análise. Então, deixo como exercício vocês repetirem essa análise para z igual a w igual a menos 1. Tá? Então, vocês vão fazer parecido, calcular o log principal do menos 1, que aí vai ser a mesma coisa aqui, o z e o w, calcular isso, ver o quanto que vai dar, depois calcular o produto, ver quanto que vai dar, verificar se vale direto a relação, né? Se vale direto com já trabalhando com o ramo principal, ou se você tem que achar outro ramo em que vai valer a relação. Então, vou deixar esse exercício para vocês praticarem essa mesma ideia que foi feita nos exemplos. E o que a gente fala, então, de modo geral? Então, de modo geral, a gente tem o seguinte: o log de z é dado por isso, né, o logaritmo principal mais 2nπ vezes i, para todo n inteiro. O log de w também, né, mudando aqui só o índice, não precisa ser a mesma letra. Então, aqui eu estou usando n, aqui eu estou usando m, e o log do produto eu vou usar outra letra aqui, que é o k. Então, essa relação geral, né, que é isso aqui, ó, que é isso daqui, só que eu peguei aqui para cada caso. Um caso para z, usei o índice n aqui, um caso para w, o índice m, e para o produto o índice k. Tá?
Então, ó, o que eu falei, para cada valores de n e de m fixado, existe um valor de k, tal que o log do produto correspondente a esse valor de k vai ser igual à soma dos logs, só que olhando para cada valor específico, um valor para n e um valor para m. Então foi exatamente o que eu fiz, só que no caso sempre trabalhando aqui com o ramo principal. Então nesse caso, nos dois exemplos, e no exercício vocês podem fazer o mesmo também. Nos dois exemplos eu peguei o n igual ao m igual a zero, os dois sendo igual a zero, que eu trabalhei com o ramo principal. Então numa situação o produto deu direto também o ramo principal, foi o primeiro exemplo, né? Valeu a relação já direto com o mesmo valor, zero, né? Mas no outro não, no outro eu tive que mudar, foi o ramo correspondente ao k-1, tá? Então, a conclusão geral é essa, para cada valor de n, para cada valor de m fixado, existe um valor de k tal que vale a relação. Então essa é a ressalva. Você não vai dizer que vale isso daqui assim, sem nenhum tipo de cuidado, né? Sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de cuidado. Você tem que estar atento que você vai estar trabalhando com uma função multivalente e aí coisas estranhas, digamos assim, podem acontecer. Então você não vai simplesmente dizer isso assim, trabalhando para os mesmos valores específicos, mas você pode trabalhar assim. Então observe também que isso daqui representa um ramo da função logarítmica, né? Da função log, o valor de m aqui vai determinar um ramo, e aí você vai estar fazendo as contas para esse caso nesse ramo específico. Aqui representa outro ramo, né? Possivelmente outro ramo, pode ser o mesmo também, mas em geral pode ser outro ramo. Aí você vai fazer as contas aqui restrita a esse ramo, e aí a soma dos dois vai dar um valor que vai corresponder ao log do produto, possivelmente em outro ramo. Pode ser os mesmos ramos, como foi o caso do primeiro exemplo, mas podem ser ramos diferentes, tá? Então, essa é a ressalva que tem que estar atento para trabalhar com essas propriedades envolvendo a função logarítmica, tá? Então, para ilustrar o que pode acontecer se você não estiver atento a esses detalhes, então eu vou colocar aqui esse um paradoxo clássico, né, do Bernoulli, do tempo que os números complexos ainda não eram tão bem entendidos assim, né? Hoje os matemáticos entendem bem os números complexos, né? Mas logo quando eles começaram a aparecer, os matemáticos não entendiam muito bem. Então aconteciam erros assim porque não eram bem entendidos. Então tem esse paradoxo clássico aqui, né, famoso, chamado paradoxo de Bernoulli, que é um argumento que ele é ingênuo no seguinte sentido. Então considere o seguinte argumento. Claramente, menos z ao quadrado é z ao quadrado. Então, se isso aqui é igual, se eu aplicar log dos dois lados, então log de menos z ao quadrado igual a log de z ao quadrado. E aí eu posso até dizer, né, que isso aqui é a mesma coisa que dizer que é a soma, né? Log de menos z mais log de z. Então, log de menos z ao quadrado, duas vezes o log de menos z. Tá? Isso aqui é implicitamente, né, ocultamente, estou usando a propriedade da soma, porque isso aqui é um produto. Menos z vezes menos z, z ao quadrado. E esse duas vezes aqui é a soma, log de menos z mais log de menos z. Então, estou usando ingenuamente a propriedade da soma aqui, supondo que ela é como se ela fosse válida sem nenhum tipo de ressalva. Então, se vale essa igualdade, eu aplico o log dos dois lados, vai valer a igualdade. Aí uso a propriedade, né, que o log do produto é a soma dos logs, de uma forma ingênua. Então, desse lado eu vou ter duas vezes o log de menos z, desse outro lado, duas vezes o log de z. Então, simplifica aqui com 2. Então, eu vou ter que o log de menos z igual a log de z. Tá? Então, esse é um argumento aqui, né, foi feito, né, nessa época remota aí, né, por esse matemático aqui. Então, em particular, eu posso pegar um valor que eu quiser. Então, pegar um valor z igual a 1, por exemplo. Então, se eu pegar z igual a 1, então eu vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 1. Então, eu vou ter, né, por essa relação geral, que o log de menos 1
é igual ao log de 1. Só que se eu for calcular aqui o log de menos 1, eu vou ter que log de 2π vezes i, tá? E por outro lado, o log de 1 eu vou ter que é 0. E aí o que eu vou ter? Né? Se isso aqui é verdadeiro, então eu vou ter que 2π vezes i é 0. Isso obviamente é falso, né? Isso aqui é falso, porque nenhum desses três números que está sendo multiplicado é 0. Então, três números complexos só vai dar 0 se um deles for 0, tá? Isso pelo fato estou trabalhando com um corpo aqui, o corpo dos números complexos. Então, isso daqui é um paradoxo, que é chamado paradoxo de Bernoulli, porque foi feito esse raciocínio aqui ingênuo, trabalhando com a função logarítmica como se ela funcionasse do mesmo jeito que a função ln, logaritmo natural, com x positivo. Então, de modo ingênuo, foi trabalhado assim. E aí, você fazendo isso, você chega em coisas desse tipo, tá? Então, nessa época, os matemáticos não entendiam como que os números complexos funcionavam, e não conseguiam explicar um paradoxo como esse, tá? E demorou até que os matemáticos entendessem melhor, e aí disse, não, isso é porque, na verdade, não é bem assim, tá? E aí, eu deixo aqui como exercício, para vocês identificarem, então tem um argumento aqui, né, com várias passagens, eu deixo como exercício vocês identificarem qual ou quais o erro, né, ou os erros, se for mais de um, se for só um erro, qual o erro, se for mais de um, quais os erros. Então, qual ou quais o erro ou os erros nesse argumento e corrija, tá? Então, corrigir o argumento para que não aconteça uma coisa desse tipo aqui, 2π vezes i igual a 0. Então, esse é o paradoxo de Bernoulli, que o Bernoulli raciocinou ingenuamente assim, né? E aí chega nessa coisa absurda aqui, nesse paradoxo. Então, vocês aqui, a função aqui de vocês nesse exercício é explicar o que tem de errado nesse argumento, né, quais os passos que são errados, tá? Tem passos certos, mas também tem passos que não são corretos. Então, quais são os passos que são errados e o que você pode fazer para corrigir esses passos aí, para não ter um paradoxo aqui, um absurdo como esse daqui, tá? Então, é esse exercício. Bom, essa discussão foi para a regra do produto, né? Que era isso que a gente queria ver, a gente queria discutir essa relação. Então, agora a gente entende o que acontece, né? Então, eu posso imaginar ela sendo válida, mas desde que eu trabalhe adequadamente nos ramos, tá? Os ramos apropriados. A mesma coisa vai valer para o quociente. Então, eu não vou detalhar aqui, eu vou deixar que vocês mesmos façam os detalhamentos aí, né? Mas não é difícil. Então, a regra, as ressalvas são essencialmente as mesmas. Então, para cada valor de m e n, o que é m e n? m e n é o índice aqui que vai variar para o caso quando eu vou calcular o log de z, e m é o índice que vai variar para o caso quando eu vou calcular o log de w. E w, o correspondente para o produto, tá? Eu posso fixar aqui valores arbitrariamente, do jeito que eu quiser. Então, aqui, para cada valor de m e n fixados, existe um valor de k, tal que vale isso daqui. Então, você não vai dizer que vale a regra aqui, sem levar em consideração esses detalhes. Então, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, você vai escolher um valor de m, por exemplo, um valor de m. Geralmente, a gente escolhe o ramo principal, tá? Por razões de praticidade. Calculo isso aqui. Depois eu vejo o que acontece com o logaritmo do quociente. Pode ser que com esses valores que vocês escolheram já seja verdadeira a relação, mas pode ser que não. Se não for verdadeira, você tem que encontrar um valor de k em que vai ter a válida relação. Ou seja, você vai calcular isso aqui um ramo correspondente ao valor m, isso aqui em outro ramo correspondente ao valor n, e encontrar possivelmente um outro ramo para trabalhar com o log do quociente, tá? Então, a regra é essencialmente a mesma, a ressalva é essencialmente a mesma, só que aqui agora vai mudar com o produto. E da mesma forma, a outra propriedade, que é o log de como eu coloquei no início, a regra, essa regra aqui, que a gente vai poder dizer,
sobre ela. Será que é válida sempre? Nem sempre é válida? Quais as condições? Tem alguma ressalva em que ela vai ser válida? Também é a mesma coisa. Então, ó, também dado um inteiro m, agora eu vou fixar esse n aqui. Esse n não tem mais a ver com isso daqui não, tá? Isso aqui não tem mais a ver com isso não. É um m que eu vou fixar, é um n que eu vou fixar inteiro, né, para calcular essa potência aqui, z elevado a n. Então, dado um inteiro n, se o log de z é o log de z, o log multivalente, né, é o ramo principal, o log principal de z mais 2m, π vezes i, com m inteiro, e o log da potência z elevado a n é o log principal de z elevado a n mais 2k vezes π vezes i. Então a conclusão aqui é essencialmente a mesma, só que eu não vou mais olhar para dois, vou olhar um só. Então, fixado um valor de m, tá? Para calcular isso aqui, ó, fixado um valor de m, existe um k, onde eu vou trabalhar aqui, então que vale essa relação, tá? Então é basicamente a mesma coisa, só que agora eu só preciso fixar um valor, tá? Então aqui eu escolho um m, aí eu vou calcular isso aqui no ramo correspondente. Pode ser que seja válida essa relação nesse mesmo ramo, mas pode ser que não seja válida no mesmo ramo. Aí eu vou ter que encontrar um outro ramo, seja um valor de k, onde vai valer a relação, ok? Eu fixei, por razões práticas aqui, os valores n e m, mas na verdade eu posso fixar qualquer outro. Eu posso escolher dois quaisquer, aqui eu escolhi os que aparecem na soma. Mas eu poderia, por exemplo, fixar esse e buscar um ramo para que isso aqui funcione, para o log de m, índice m. Ou o contrário, fixar esse e encontrar um n para que isso aqui funcione. Mas, assim, por razões práticas, eu resolvi fixar isso daqui. E a mesma observação vale para essa regrinha aqui, tá? Então, eu escolho dois quaisquer, fixo, calculo e vou verificar se vale a relação, ou se eu tenho que buscar um outro valor para verificar que a relação seja verdadeira, tá? Então, só para vocês terem uma ideia melhor do porquê dessa historinha aqui, vamos retomar aquela figura do vídeo passado, representando os ramos das funções logarítmicas. Então, veja que nos dois exemplos que eu calculei, nesses dois exemplos aqui, ó, o primeiro exemplo, o segundo exemplo, eu fiquei calculando os logaritmos no ramo principal, sempre, tá? Calculando sempre no ramo principal, tá? Aqui, ó. Então, imagine que essa folha do meio representa aqui o ramo principal da função logarítmica. Então, eu fiquei como se eu estivesse trabalhando aqui, tá? No primeiro exemplo, então fiz o log da soma e deu exatamente o log do produto. Eu fiquei sempre no mesmo ramo, não saí daqui dessa folha, tá? Essa folha do meio aqui. Já no segundo exemplo, eu peguei os valores ainda nessa soma, ainda nesse ramo, mas o que aconteceu? Quando eu somei, eu tive que pegar o log do produto em outro ramo, que no caso foi o ramo de baixo. Então, se eu escrever aqui, vou colocar aqui, esse aqui é o ramo principal, o log do meio, esse daqui é o ramo correspondente ao menos 1, e esse de cima o ramo correspondente a 1. Para o primeiro exemplo que eu fiz, eu não precisei sair do ramo principal. A soma deu aqui e o produto, o log do produto também procurei exatamente funcionou no mesmo ramo, na mesma folha. Já no segundo não. Eu calculei log de z e log de w aqui usando o ramo principal, mas quando eu fiz a soma não deu igual ao correspondente log do produto no ramo principal, mas sim o log do produto que está na folha de baixo aqui, no log menos 1, tá? Então é isso que acontece, ó. Você sempre vai escolher dois ramos, tá? Para a regra do produto. Então, digamos que você escolheu aqui, vamos imaginar que aqui é o ramo correspondente ao índice N, aqui o ramo correspondente ao índice M, tá? Imagine que não é mais o ramo principal, nem isso daqui. Agora uma coisa mais genérica, pode ter mais folhas aqui, tá? Que só tem 3, mas pode ter mais. Então eu escolhi um ramo
eu escolhi um ramo aqui para o Z, né? O ramo correspondente a N, um ramo correspondente a M para o W, e em geral eu vou ter que procurar outro ramo para fazer coincidir o log do produto como sendo a soma dos logs aqui. Então, ó, se eu faço aqui, poderia, por exemplo, o K ser esse valor aqui, tá? Esse ramo de baixo, tá? Então, isso aqui ajuda a entender melhor esse fenômeno envolvendo a função multivalente, a função logarítmica. Então, quando for trabalhar com a função logarítmica complexa, estejam sempre atentos na hora de aplicar essas regrinhas, tá? Tem que estar sempre, quando for fazer a conta, parar e olhar direitinho. Não, isso aqui vai valer direto, ou quais vão ser os ramos que eu vou trabalhar. Quociente é a mesma coisa, com essa regrinha aqui da potência também é a mesma coisa, tá ok? E aí, para finalizar, eu deixo esse exercício aqui exatamente para vocês fazerem isso, determinar valores de M, N e K, ou seja, determinarem ramos M, N, M e K, em que cada caso a seguir, né, são dois casos, A e B, vale essa relação. Aqui no caso a diferença, né? O caso da soma já foi bem ilustrado. No caso aqui da diferença, o exercício pede isso. Então vocês vão ter que encontrar um valor de N, um ramo correspondente ao valor N, um ramo correspondente ao valor M e um ramo correspondente ao valor K, tá? De modo que seja válida essa relação aqui, tá? Então, nesses dois casos, no caso do exemplo A, o Z é menos 1 e o Z é menos I e o W é I. E no caso do B, o Z é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i e o W é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Então esse exercício aqui é basicamente para vocês repetirem o que eu fiz, né, nos dois exemplos. Os dois exemplos que eu fiz foi essencialmente isso que foi feito aí, tá? Só que para soma. Agora eu quero que vocês façam aqui, já que eu não fiz para diferença, então vou deixar como exercício vocês fazerem para diferença. Podem repetir a mesma coisa também, para ver com a potência aqui, pegando um valor de N, tá? Fixando o valor de N para ver o que vai acontecer, tá? Então é importante tentar fazer esse exercício para assimilar bem essas ideias. E aí com isso eu encerro o vídeo. Então, resumindo aqui, ainda focando aqui na função logarítmica, mas ainda com a preocupação aqui nas propriedades. Então vocês têm que estar muito atentos a quando for usar as propriedades da função logarítmica, no caso aí da função multivalente. Então, vimos exemplos, exercícios para vocês trabalharem. Então, estudem isso, complementem o estudo no capítulo 3. No capítulo 3 tem vários outros exemplos, né, que ele trabalha esses cálculos aí, e também bastante exercícios que ele trabalha esses cálculos. Então, tentem estudar os exemplos para complementar e tentem resolver os exercícios para enraizar esse conhecimento. Então, aqui eu encerro o vídeo e com isso é tudo. E tchau e até a próxima.